Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 8, que é a aula de revisão desse bimestre. Pontos importantes que a gente tem que ver nesse bimestre. O primeiro ponto que a gente viu que é importante ver. Anúncio publicitário. O que é o anúncio publicitário? É o gênero textual que promove um produto ou um serviço, tá? Sendo vinculado pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisões e massa. Então aqui a ideia é promover um produto ou serviço, é a venda, literalmente, tá? Depois a gente viu nesse bimestre também o anúncio de propaganda. Vamos ver então, antes do anúncio de propaganda, a característica do anúncio publicitário. Linguagem verbal e não verbal. Olha o exemplo aí do lado do Burger King, né? A linguagem simples. A linguagem verbal é relativamente curta, os textos são relativamente curtos. A gente tem textos persuasivos e atrativos. A ideia aqui é vender. Persuasão é o poder do conhecimento. Então, os textos precisam ser escritos nesse poder de convencimento. Apresenta humor, ironia e criatividade. Os verbos estarão no modo imperativo, que é um modo do verbo que dá essa ordem, um conselho que ajuda a persuadir, a convencer, tá? Pode apresentar figuras e vícios de linguagem e o uso de cores, imagens e fotografias, configurando a linguagem não verbal. Seguindo aí. Aí a gente viu também o anúncio de propaganda, que é o gênero textual que vai promover uma ideia, bem parecido com o anúncio publicitário. A única diferença é a promoção da ideia. Também vai ter linguagem verbal e não verbal, também vai ter linguagem persuasiva. A ideia é a mesma, a única diferença é que anúncio publicitário vende serviço ou um produto e anúncio de propaganda é a promoção de uma ideia. Vamos ver se a gente tem algumas características importantes para a gente falar do anúncio de propaganda. Linguagem não verbal e verbal, linguagem simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos, humor, ironia e criatividade, verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens e fotografia. Observa que não é a mesma característica do anúncio publicitário. A diferença está justamente nessa. Anúncio publicitário vende um produto ou um serviço. Anúncio de propaganda promove uma ideia. Agora, outra coisa que a gente viu de importante são os recursos para persuasão. A gente já sabe que todo texto persuasivo, como um anúncio, tem a intenção de convencer. E existem alguns recursos que a gente pode utilizar para o convencimento. Quais são eles? Primeiro, recurso. Nós vamos ter o slogan, né? Que é aquela frase de efeito que apresenta no anúncio. Aí temos aí uma frase de efeito que a gente costuma. Bis, quem pede pede bis. Coca-Cola, sinta o sabor. Nescau, energia que dá gosto. Danoninho, vale por um bifinho. McDonald's, amo muito tudo isso. Há tanta identificação com alguns slogans que ele vai para o nosso usuário comum que a gente remete automaticamente ao produto, a gente até esquece. Por exemplo, amo muito tudo isso, ficou tanto no nosso usuário comum que muitas das vezes a gente nem lembra que é o slogan do McDonald's, né? Agora, quem bebe grapete repete, também foi para o nosso senso comum que a gente automaticamente associa ao serviço. Então, o slogan é um recurso muito inteligente para a promoção de uma ideia, de um serviço ou de um produto, para o anúncio, tá? Para o texto persuasivo, tá? É a frase de efeito que há no texto verbal dos anúncios. Vamos seguindo aí. Também tem como recurso de persuasão a intertextualidade. A gente já sabe que intertextualidade é o diálogo entre textos, entre gêneros, tá? É um texto falando de um outro, um texto falando de uma imagem, um texto falando de um filme. Então, a linguagem falando de outra linguagem. É a intertextualidade. Olha aí o exemplo que a gente tem desse anúncio publicitário do Bombril, né? Olha a intertextualidade promovida pela linguagem não verbal. Pega o quadro da Mona Lisa e na propaganda do Bombril cria-se o quê? Uma intertextualidade, um diálogo com o quadro da Mona Lisa.
fazendo o quê? A promoção, a persuasão para venda da marca dos produtos da Bombril. Olha no outro canto aí o exemplo, que é a telefonia da Telefônica, um anúncio de propaganda, perdão, um anúncio publicitário da Telefônica, que vai fazer uma intertextualidade com uma cena do filme chamado O Chamado, ao nome do filme, bem dialogado com a intenção da Telefônica, que é promover uma ligação, o chamado no orelhão, tá? Que a gente nem mais hoje utiliza. Ó, agora, vamos ler o texto verbal. Agora, com a promoção de 15 centavos por minuto da Telefônica, você vai receber ligações de quem você menos espera. Quem é a ligação que está aí promovendo é da personagem principal lá do chamado, que é a Samara, fazendo a ligação. E como que a gente percebe, toda a estrutura da linguagem não verbal do filme, da cena de um filme, o poço, as aves, o vestido, ela de costa, só que com um orelhão lá, caracterizando o serviço que está sendo vendido nesse produto. Então, a intertextualidade, o diálogo entre linguagens, também é um recurso de persuasão, tá? Seguindo. Também são recursos persuasivos. A linguagem não verbal, toda a imagem, toda a figura, toda a cor, tudo aquilo que não é texto que constrói sentido. Olha o exemplo aí desse anúncio de propaganda. Está vendendo uma ideia. Qual é a ideia? Que a natureza é o pulmão do mundo. Então nós temos a configuração da imagem de um pulmão, né? Como a gente conhece, só que as árvores são esse pulmão. Olha o que acontece com a desmatação, o desmatamento, perdão. Metade do pulmão, de um pulmão, é desmatado, transfigurando a ideia de que se a gente desmatar a natureza, a gente para de respirar, porque o órgão pulmão é o órgão responsável pela respiração. Então aí nós temos a utilização da linguagem não verbal como sendo uma característica da persuasão, tá? Num outro exemplo de anúncio de publicitário que está vendendo serviço, ó, tente não ouvir isso. Olha a linguagem não verbal indicando o barulho vindo da abertura da tampa, né, do gás que solta na abertura da tampa, que todo mundo quando ouve esse barulho dá água na boca para beber a Coca-Cola. Então, a linguagem não verbal é importantíssimo também para a construção, tá, da persuasão nos anúncios. E, por último, nós temos a linguagem verbal sendo importante para a construção do anúncio. Ó, todo o texto verbal do anúncio deve ser curto e criativo, podendo utilizar a linguagem formal e vícios de linguagem. Dessa forma, contribui no convencimento do leitor. Para isso, se faz o uso de verbos no imperativo, uma característica de utilização para a linguagem verbal, adjetivos para dar características ao produto que quer falar, advérbios e conjunções, repetição de algumas palavras para enfatizar a ideia daquela palavra, utilizar o melhor tamanho e fonte de letras. Então, a utilização do tamanho da fonte de letras ajuda na configuração da persuasão e pensar também em destaque dado às letras. Uma letra, algumas letras mais destacadas, algumas frases mais destacadas, aí você chama atenção para aquela frase ali, né? Por isso que a maioria das vezes o slogan é feito de uma forma mais destacada do restante do texto da linguagem verbal do anúncio. Então, a própria linguagem verbal é utilizada para a configuração da persuasão. Então, como? Verbos no imperativo, alguns adjetivos, advérbio, conjunções, repetição de algumas palavras para enfatizar a ideia, utilizar o melhor tamanho, o destaque que dá a letra, também é importante para configurar essa persuasão. Vamos ver esse anúncio publicitário aí. Pare de desperdiçar a vida, doe órgãos. Está querendo vender uma ideia, então é anúncio de propaganda, tá? O que nós temos? Como linguagem não verbal, para persuasão, nós temos pulmões e coração, pulmões e coração, configurando a ideia do saco de lixo, ou seja, jogando fora esses órgãos. Aí nós temos a linguagem verbal, pare, verbo no imperativo, indicando uma ordem de desperdiçar a vida, doe,
verbo no imperativo, indicando uma ordem, órgãos. Destacado na cor vermelha. Para quê? Para justamente chamar a atenção. Então, esses são os recursos persuasivos, tá? Linguagem verbal, não verbal, slogan e intertextualidade. Se atentem nisso. Galera, chegamos ao fim da nossa aula de revisão. Estudem e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.